Bom, gente, vamos lá, bom dia. Moçada, semana que vem prova, o que cai são as aulas anteriores do caderno 8, certo? Então agora, gente, vamos lá, simetria na circunferência, ou também chamada de redução ao primeiro quadrante. São os nomes que você tem. Simetrias na circunferência, caderno 8, página 51. Hoje você vai multiplicar os valores de seno, cosseno e tangente, que você tem obrigação de ter o valor em mente. De duas formas. Primeira, decorar todas, que é inviável. A segunda é entender, justamente entender a aula de hoje. Justamente no jogo, na circunferência trigonométrica, ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, tudo vai se passar aqui. Circunferência de raio unitário, raio valendo 1, onde sempre A é a origem da contagem de arcos, sempre andar no sentido anti-horário, é o sentido positivo de andar nessa circunferência. Andar no sentido horário, sentido negativo na contagem de arcos. Raio unitário, raio valendo 1, distância do 0 ao 1 na reta real. Nunca diferente, se é circunferência trigonométrica, o raio é fixo. Não é uma circunferência geométrica. Sempre aqui 0 graus ou 0 radianos. Sentido anti-horário, sentido positivo. Andar no sentido positivo é andar aqui. Sentido horário, sentido negativo. Andar nesse sentido seria andar no sentido chamado de negativo. Já apresentado, hoje é o que a gente conta com simetria no ciclo trigonométrico. Simetria é oposição. Nosso corpo é simétrico bilateralmente, lado direito, lado esquerdo. São simétricos, tudo se encaixa, mas o lado direito não é igual ao esquerdo. Simétricos, né? Carros, na maioria também, farol do lado direito, farol do lado esquerdo, porta do lado direito, porta do lado esquerdo. A maioria dos carros são simétricos. O lado direito e o lado esquerdo. Uma circunferência ainda tem particularidade de ter simetria radial. Se você quiser aqui, posso pensar em simetria da parte de cima com a parte de baixo. E é brincando justamente com isso que você chega a alguns valores. E tem que ser meio rápido, se bem que são contas simples. Senhores, se eu demarcar um arco aqui, sempre pensando no primeiro quadrante, por isso redução ao primeiro quadrante. Por que primeiro quadrante? Porque no primeiro quadrante você é obrigado a saber seno, cosseno e tangente de 30, faz muito tempo. Seno, cosseno e tangente de 45. Seno, cosseno e tangente de 60 graus. E aí você vai espalhar isso por simetria para os outros quadrantes. E aí achar arcos novos, maiores que 90, maiores que 180, maiores que 270. E aí um exemplo típico. Imaginemos aqui que eu te dê que esse arco aqui seja 60 graus. Um arco notável. O que eu devo pensar em simetria é justamente espalhar. A partir de 1, eu consigo 4. Eu consigo aqui um simétrico a ele no segundo quadrante. Por simetria eu conseguiria outro aqui no terceiro quadrante. E por simetria aqui conseguiria um outro no quarto quadrante. E aí, se o arco lá é 60, como se fosse um espelho, a imagem de um espelho, aqui também é 60. Aqui também é 60. E aqui também é 60.
Só que pensando em localizações, as localizações são bem distintas, porque aqui é uma localização de 0 a 90, aqui é uma localização de 90 a 180, aqui de 180 a 270 e aqui de 270 a 360. Sua função agora é começar a localizar, pensando no primeiro sentido, sentido positivo. Se eu andar nesse sentido, eu posso dizer que esse arco é 60 graus. Só que agora eu queria que alguém abrisse o microfone e me dissesse que arco seria P, a localização dele, alguém poderia me dizer? Hello? 120. 120? Que operação você acha que eu devo fazer para chegar aos 120? Gente, a operação que você deve lembrar, e aí você pode julgar até uma fórmula, se aqui é 60, aqui também obrigatoriamente é 60. Aqui é um arco 180 graus, faltou 60 para ele. Então aqui você pode dizer que seria 180 graus menos 60. Faltou 60 para chegar a 180. Isso porque agora você vai começar a pensar numa fórmula. Se aqui o cara fala que é alfa, qualquer arco de 0 a 90 alfa, lá é 180 menos alfa. 120, como você disse. Agora, e aqui? Quem que seria? Aqui quem que seria? Guilherme? Oi, Shigeru. Quem que seria a localização aqui? Ah, não sei não. Thaís, ajuda teu primo. 210. 210 é 60. 180 mais 60, 240. E aqui faltou 60 para fechar a volta. Então aqui você usaria a relação 360 menos 60. 300 graus. Então aqui é alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. E aí, com todo o jogo, você pode generalizar. Toda vez que está mexendo numa circunferência, se aqui é alfa, filho, lá é 180 menos alfa no segundo quadrante. Aqui é 180 mais alfa e aqui 360 menos alfa. Não esqueceu uma coisa, que alfa pode estar em radianos. E aí o nosso problema vai ser trabalhar em radianos. Se lá é alfa em radianos, aqui eu devo pensar que seria π, que é 180 menos alfa. Se aqui é π sobre 6, aqui é π menos π sobre 6. Tira MMC para me dizer quem é esse arco. Aqui você deveria de pensar que é π mais alfa. E aqui, 2π menos alfa. Pensou em simetria, você vai jogar essas formulinhas, que não são fórmulas, são bem simples. Faltou alfa para 180, ultrapassou alfa 180, faltou alfa para fechar a volta. Porque agora começa os principais arcos. Todos eles
você vai ter que saber seno, cosseno e tangente, aleatoriamente. Não todos de uma vez, mas saber fazer o estudo. Quem são os principais arcos? Olha aí, ó. Olha a simetria. Arco de 30. Sei que seno vale meio, cosseno vale raiz de 3 sobre 2, tangente vale raiz de 3 sobre 3. 30. Π sobre 6. O 30 joga um arco simétrico no segundo quadrante, 180 menos 30, 150, que é 5π sobre 3. Joga um outro aqui, que seria 180 mais 30, 210. E depois faltou 30 para fechar uma volta. 330, 360 menos 30. Está aqui. Simetria do arco de 30. De 45, que é outro seno, cosseno e tangente conhecido, você desloca para lá, 180 menos 45, 135. Já aqui, 180 mais 45, 225. E aqui, faltou 45 para fechar a volta, 360 menos 45, 315. 60 graus, lá 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. E 360 menos 60, 300 graus. Esses são os arcos, senhores, que são os principais. Tem que saber muito bem em graus e em radianos. A partir do momento, e desse momento pós-aula, você vai ser perguntado quanto vale o seno de 150, quanto que vale o cosseno de 150, e você vai me dar um valor concreto. Rode bem nessa circunferência. Porque agora você vai estudar justamente valores do seno. Seno, lembra? Ali em pé, no meio vale 0, lá em cima vale 1, aqui embaixo vale menos 1. O que você pode dizer quando você estuda a linha do seno? Seno de 30 vale meio. Sou obrigado a perceber e saber isso decorado já. Desde triângulo retângulo, os ângulos agudos, por isso redução ao primeiro quadrante, 30, 45, 60. O seno de 30 vale meio. A novidade agora é que seu arco simétrico no segundo quadrante, quando eu fizer a projeção, 150, também vale meio. Ah, então de 30 e de 150 o seno é o mesmo? Sim. Só que note, quando eu jogar o simétrico 210 e 330, o valor aqui de cima é aqui para baixo. O seno aqui é negativo. Então, seno de 210 e 330, menos meio. 45, valor decorado, vale raiz de 2 sobre 2. A novidade agora, 135, também vale raiz de 2 sobre 2. Já os dois outros simétricos, 225 e 315, menos raiz de 2 sobre 2. 60, seno vale raiz de 3 sobre 2. 120 também. Já os outros dois arcos, de 60, 240 e 300, menos raiz de 3 sobre 2. Além disso, 0 graus o seno é 0, 180 o seno é 0. 90 o seno vale lá em cima 1, 270 vale aqui embaixo menos 1, como nós vimos na aula anterior. Valores do cosseno, da mesma forma, só que cosseno é a linha deitada. De 30 vale raiz de 3 sobre 2. A novidade é que de 330 o cosseno vai ser o mesmo valor. Os outros dois, do outro lado, 150 e 210,
menos raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. 315, o mesmo valor. Já os outros dois simétricos, 135 e 225, menos raiz de 2 sobre 2. 60, cosseno vale meio. 300, meio também. Do outro lado, 120 e 240, menos meio. Note a simetria agora. Você olha a simetria lado direito, lado esquerdo. Para seno, você olhava a parte de cima, a parte de baixo. E tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A novidade é que de 210 a tangente será a mesma. Já de 150 e de 330, menos raiz de 3 sobre 3. 45 vale 1 aqui. 225 também valerá 1. De 135 e de 315, menos 1. 60 vale raiz de 3. 240, o mesmo valor. Já 120 e 300, menos raiz de 3. Gente, agora o jogo é esse, é brincar nessa circunferência. Seja em graus, seja em radianos, eu vou te pedir seno, cosseno e tangente desses valores. E você vai ter que saber brincar. Se não souber brincar, você vai ter que ter decorado, senão você perdeu o exercício. Exercícios, caderno 8, página 52. Vamos lá, brincar aqui. Quando a gente fala brincar, né? Agora ele começa, ó. Cosseno de 210, eu tenho que relacionar com quem? Bom, como eu disse, eu não decorei nada. Eu teria que pensar. Faço uma bolinha. Uma circunferência, trigonométrica. Estou estudando cosseno. Então é esta a linha. 210 graus, 210 não está aqui, que é de 0 a 90, não está aqui, que é de 90 a 180, 210 está aqui. Terceiro quadrante. Posso dizer ainda que ultrapassou a medida de 30 graus. Esse 30 é que vai me dar a chave do problema. Estou estudando um cosseno. Estaria aqui. Este é o valor do cosseno de 210. Ele seria igual a quem? Ou igual a menos quem, né? Porque aqui tem menos. Como eu disse, esse 30 que vai me dar, às vezes, a resposta. Porque aqui eu posso puxar no primeiro quadrante 30 graus. Tem um cosseno também. Só que não é igual. Este está do lado de cá, este está do lado de cá. Os valores são opostos. Eu teria que pensar que seria igual a menos o cosseno de 30. Que cosseno de 30 tem um valor positivo. O de 210, o valor é negativo. Então seria menos cosseno de 30. Aí. Tangente de 315. Tangente de 315. Faço uma bolinha. Vou estudar uma tangente.
de 315 graus. 315 estaria no quarto quadrante. É aquele que faltou 45 para fechar a volta. É esse 45 que vai me dar a história. A tangente seria um valor aqui negativo. Quando eu penso na tangente de 45, seria o valor aqui positivo. O mesmo valor, só que positivo. Então, também a tangente 315 é igual a menos tangente de 45 graus. B se ligaria a menos tangente 45. Seno de 150. Faço uma bolinha. Estudar o seno. É esta linha. (150 graus), segundo quadrante. 30 graus aqui faltou para 180. Aqui seria 150 graus. Tem um seno. Seria aqui. Que é exatamente igual ao seno de 30 graus. O mesmo valor. Associa aqui. O seio do D e o E não tem a ver com o que a gente está vendo. É transformar o seno num cosseno e transformar o cosseno num seno. Só que isso é outra parte de problema, tá? Deixa para depois. Agora começa nossa brincadeira real. A partir desse momento, eu não fico limitado a saber seno de 30, 45 e 60. Você já viu que tem uma volta completa para você estudar. Através desse eu chego a outros valores. E da aula passada você viu que o limite não é uma volta. Você pode dar bem mais de uma. Só que uma hora você para. 1200 graus, você dá um certo número de voltas e para. Onde parou, o seno não vai variar daqueles valores de menos 1 a 1. E se cair num valor conhecido, você vai ter que me dizer que valor é esse. Então, a primeira parte, aula passada. O que é 1200 graus? 1200 graus, eu divido por 360. Vou obter que dá 3 voltas completas. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 18 para 22. 3 vezes 3, 9. E 2, 11 para 12, 1. 3 voltas inteiras e parou em 120 graus. Beleza. Desenho uma circunferência. Deu 3 voltas inteiras. Saiu daqui, andou no sentido positivo. Deu 3 voltas inteiras e ainda andou mais 120 graus. Portanto, parou aqui. 120 graus, faltando 60 graus para fechar aqui essa meia volta. Aqui seria o arco de 1200 graus, que é um seno. Projeta na linha do seno, estaria aqui. O que eu posso lhe garantir é 60 abriu a brecha para falar. No primeiro quadrante, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 1200, que parou em 120, vai ser o mesmo valor. Então, isso é exatamente igual ao seno
de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá aí todo jogo de simetria, mais número de voltas e diabo a 4. 2.385 cosseno. Então vai lá, ó, 2.385 dividido por 360. Você vai ter quantas voltas? 2.380. Seis voltas. Só que não tá exato. 6 vezes 0, 0 para 5, 5. 6 vezes 6, 36 para 38, 2. 6 vezes 3, 18 e 2, 20. Né? 36 para 38 e 3, 21. Para 23, 2. 6 voltas. E parou em 225. Faço uma bolinha. Tenho aí seno, cosseno, quero estudar o cosseno. Vai estudar então esta linha. Deu 6 voltas, saiu daqui, andou para cá, 6 voltas, e parou em 225 graus. Aqui seria o arco de 2.385 graus. Andou ainda 45 graus depois de 180, 225. Você quer um cosseno. O valor do teu cosseno está aqui. Tua inspiração é o ângulo de 45, que você é forçado a lembrar que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Se ele está do lado de cá, ele é negativo. Então isso vai ser igual a menos o cosseno de 45. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o item C é uma tangente, 1410. 1410 graus. Se eu dividir por 360, acho que dá só 3 voltas. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 18 para 21, 3. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. Para 14, 3. 3 voltas e parou em 330 graus. Três voltas e parou em 330 graus. Estudar uma tangente. Saiu daqui, deu 3 voltas e ainda parou em 330 graus. Faltou só 30 graus para a quarta volta. Tem uma tangente aqui embaixo. Minha inspiração vem da tangente de 30. Tangente de 30, eu assumo um valor aqui, raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Posso dizer que isso é menos a tangente de 30, que vale menos raiz de 3
sobre 3. Tá aí nossa brincadeira, gente. O D deixa quieto. Prova de vocês, bimestral. O que vai cair? Isso daí, ó. Qual o valor dessa expressão? Quando eu disse que você tinha que saber todos, não é todos de uma vez num único exercício. Tá aí, ó. Coloco 3, 4 valores, você tem que saber. Substituir o valor e fazer a continha. Para isso a gente até indica, né? Você não decorou nada? Não. Então vou ter que aprender aqui. Então já, ó, tem seno, tem cosseno, tem tangente. Tudo no único exercício. Então, ó, faço 3 bolinhas, que custa para mim? 3 bolinhas. Uma eu vou estudar o seno. Outra eu vou estudar o cosseno. E a outra eu vou estudar a tangente. Do que tiver aqui. Aqui o seno. Aqui o cosseno. Aqui a tangente. Vamos lá, 150 graus. Segundo quadrante. Faltou 30 para 180. Esse 30 me dá inspiração, porque se eu quero estudar o seno de 30, eu sei que vale meio. Então eu posso dizer que esse seno de 150 vale meio. Depois vai ter um outro aqui de 240 graus. 240 já é terceiro quadrante. E o arco é de 60 graus, ultrapassando 180. E aí a minha inspiração vem do seno de 60 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Só que o seno de 240, por estar aqui embaixo, é menos raiz de 3 sobre 2. Cuidado que é menos ele, portanto vai ser menos por menos para virar mais. Tá aí. Estudei esse. Cosseno também tem 2 aí. Cosseno de 210 graus. 210, está aqui o cosseno. Cosseno daria aqui um valor negativo. 210 ultrapassou 30 graus de 180. Quando você pensa no primeiro quadrante 30 graus, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Valor para se colocar aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Então é meio mais isso. E de 300 graus seria aqui. Faltou 60 para completar a volta. O cosseno seria um valor aqui, que é igual ao cosseno de 60 graus. Vale meio. Então
tudo isso mais meio aqui. E tangente de 300 graus lá em cima. 300 graus, já visto aqui, ó, faltou 60 para completar a volta. Então, uma tangente aqui embaixo. Quando a tangente é de 60, vale raiz de 3. Como está aqui embaixo, menos raiz de 3. E de 135 estaria aqui. Faltou 45 para 180. Tem uma tangente aqui embaixo. Quando é 45, vale 1. Por estar aqui embaixo, menos 1. Valores substituídos. Agora é fazer continha. Vai dar um número feio isso daqui. É meio. Mais por menos, menos. Raiz de 3 sobre 2. Mais raiz de 3. Dividido por menos 1. Mais raiz de 3 sobre 2, menos por menos dá mais meio. MMC em cima, MMC embaixo. MMC em cima é 2, fica 1 menos raiz de 3, mais 2 raiz de 3. MMC embaixo também é 2. Fica menos 2, mais raiz de 3, mais 1. Posso cancelar os 2 aqui com 2 aqui. Em cima fica 1 mais raiz de 3. Menos raiz de 3 mais 2 raiz de 3 fica mais raiz de 3. Embaixo é menos 1 mais raiz de 3. Nada de cortar, hein? Um é um valor, outro é outro valor. Acabou aí. Por hoje é isso. Estudar essa matéria, que é o fim da trigonometria de vocês, segundo ano. Senhores, bom final de semana.